E a gente tem uma população de idosos hoje muito grande. Nossa pirâmide, né, de idade mudou, né? A gente tem hoje muito paciente mais idoso do que tinha há 10, 20 anos atrás. O país vai ter um desenvolvimento maior, a sobrevida das pessoas, a taxa de sobrevida é maior, e aí acaba tendo uma população maior de idosos. E muito também uma população de pacientes doentes, enfermos, nos domicílios, de home care, ou próprias famílias cuidando. Então, você tem hoje uma gama de pacientes nas suas casas adoecidos. Ou mesmo doentes mais crônicos no hospital. Hospitais gerais, de transição, você vai ter doente internado com condições clínicas ruins, sequeladas muitas vezes. E esses doentes podem infectar, podem fazer sepsis. Então, isso é um dado muito significante. Isso pode ocorrer, muitas vezes, porque são doentes que estão com condições clínicas com facilidade para a infecção. Então, o paciente pode estar sondado, traqueostomizado, com sonda nasointeral, com alimentação interal, doentes que podem ter disfagia por sequela neurológica. Então, são todas as condições que fazem com que ele tenha mais facilidade de infecção. Ou mesmo sequelas de outras infecções, outras internações, sequelas pulmonares, né? Alterações intestinais crônicas, como diarreia por dieta, por intolerância, em vários aspectos. E esses doentes podem infectar, fazer um sítio primário de infecção, e em seguida fazer sepse, de uma maneira diferente do que aquele paciente imunocompetente, aquele paciente rígido que fez sepse. E aqui tem um detalhe importante. Então, às vezes, os doentes chegam para você com um processo de disfunção orgânica discreto. E aqui tem um ponto importante, diferente do rígido, que a síndrome febril, a febre nesses doentes, ela já não é tão frequente, não é tão sistemática que nem ocorre no paciente que não tem patologia prévia, que é isso. E aqui nós temos alguns problemas. Então, o paciente mais idoso pode desenvolver infecções, císticos primários, infecções com sepsis, inclusive, sem fazer febre nenhuma. Isso pode ser um desafio clínico para a gente. Então, o doente que está com cognição ruim, não tem capacidade de queixa clínica, então como que ele vai se apresentar para você? Ele vai se apresentar, às vezes, com pior de consciência. E quem vai identificar isso? Você não vai conseguir identificar porque você não está no dia a dia com esse doente. Quem vai identificar isso é o cuidador, né? A família que está do lado dele. Ou se ele estiver no hospital, se ele de enfermagem está vendo ele diariamente, o colega que está acompanhando. Né? Então, esse doente vai se apresentar clinicamente para você de uma maneira clínica mais sutil, e você vai ter que tomar mais cuidado. A valorização clínica da sintomatologia que ele vai trazer para você, o que a família e os cuidadores vão trazer para vocês, você precisa valorizar com cuidado. Então, manifestações como confusão mental, sonolência, piora de consciência, piora da cognição. Então, todas essas queixas sistêmicas que você fala que são importantes no doente. Alterações do hábito intestinal, o paciente para de evacuar ou ter diarreia. Então, todos sinais. Lembram quem faz pediatria? Lembra na pediatria como é que é? Quando tem pneumonia, às vezes, tem diarreia, criança, distensão abdominal, não tem esses casos. O idoso, às vezes, se comporta assim. Então, ele começa a fazer manifestação sistêmica de outros sítios que não é do foco primário. E, às vezes, se apresenta por sepse para você. E, às vezes, o diagnóstico não é tão fácil. Porque ele não tem a cognição para queixar. Você vai ter que respeitar a queixa que chega da família, que chega do cuidador para você. Bom, as avaliações topográficas da infecção, flogose do tegumento, edema articular, crepitações pulmonares, sinais clínicos mais macro, mais objetivos, que você vai ver no exame físico, já vão te ajudar a setorizar um sítio primário. Isso é muito tranquilo de fazer. E aí você vai partir para a investigação da possibilidade de sepsis ou não nesse doente. Claro que várias regras que a gente falou anteriormente para o doente que não tinha nada de doença. Mas aqui você vai ter que tomar mais cuidado ainda. Então, além dos dados clínicos, dos sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio e a temperatura, você vai precisar de recursos laboratoriais que possam investigar sítios de disfunção orgânica. Claro que esses recursos que eu vou falar agora também fazem parte do primeiro bloco, do doente rígido. Então, eu preciso medir perfusão tecidual do doente.
Eu vejo clinicamente, eu vejo profissional tecidual como? Eu vejo enchimento capilar, eu vou lá perto da extremidade e vejo o tempo de enchimento. Se o enchimento da extremidade demora mais de 3 segundos, você considera que está diminuído, está lentificado. Extremidade fria, né? Pressão arterial, hipotensão arterial, taquicardia, pulso mais fino. Então, todos são sinais de hipoperfusão tecidual. Sinais clínicos de beira de leito, que é fácil você identificar. Mas eu uso o laboratório para isso também. Como é que eu faço? Eu uso o lactato. O lactato é um marcador sensível para isso, bastante sensível e específico. Então, o lactato aumentado, ele vai mostrar para a gente que há um sofrimento endotelial, de estresse endoteliais, e vai mostrar que é uma perfusão diminuída desse doente. Então, a hiperlactatemia é um marcador importante de sepsis para você. Então, todo doente que tem uma subida de sepsis, tem um lactato alto, você considera como importante ser achado. Ok? Junto a isso, eu vou ver outros órgãos com disfunção que eu falei anteriormente. E aqui cabe a função renal, a creatinina, para você medir se há uma disfunção renal. Você vai estar medindo o volume urinário, mas o volume urinário você vai ter que estar acompanhando. Muitas vezes o doente não chega essa informação para você. Você vai ter que estar com ele internado e medir o volume urinário. Mas você pode medir a disfunção orgânica e a creatinina, tranquilo. Ver a parte pulmonar, a parte respiratória, você vai trabalhar com hipoxemia. Você vai colher uma gás arterial e vai medir o nível de oxigênio. Numa situação diferente, mais grave, pode ter uma retenção de CO2 importante. Se o paciente for pulmonar crônico, você tem que analisar com cautela isso. Então, existem algumas correções para poder fazer, mas aí a manifestação clínica dele vai ser importante para você, porque estudantes são hipoxêmicos crônicos, às vezes, ou retentor ou não de CO2. Então, você vai ter que ter um critério um pouco diferente para poder avaliar, mas vale ainda a hipoxemia nesses doentes. Você vai avaliar, além da função pulmonar, função renal, você vai ver a parte cefálica, que vai ter kit, como eu falei para vocês, não tem dado no laboratório para isso. Vai ver outras funções laboratoriais, como o nível de plaqueta, que é um dado importante. Então, a plaquetopenia, um marcador de disfunção plaquetária, isso é um marcador de alteração do sistema hematopoético, ou mesmo sistema de coagulação. Você vai ver o sistema de protrombina e tromboplastina, se estão alargados ou não. Normalmente, na primeira fase da sepse, não altera muito. Altera na evolução da sepse. Principalmente quando vai desenvolver CIVD, você tem que usar outras coisas, fibrinogênito. Mas, para uma parte inicial de triagem, a tromboplastina e a protrombina já são suficientes, junto com a plaqueta. Você vai medir a bilirrubina, que vai te ajudar a ver disfunção hepática. Apesar da bilirrubina não medir função hepática em si, que a função hepática você mede com albumina e protonina, mas a bilirrubina ela é um marcador importante desses doentes sépticos. Então, já existe muito estudo mostrando que ela é um marcador que você tem que ser utilizado na sua avaliação. Então, você está medindo algumas disfunções sistêmicas desse doente. Estou usando bilirrubina, estou usando plaqueta, estou usando ureia, creatinina. Então, eu estou medindo esse doente para ver que pode estar lactato, né, disfunção material.